Você se lembra da série de filmes Esqueceram de Mim? Em um deles, uma família enorme se organiza para fazer uma viagem de Chicago para Nova York, mas deixa para trás uma criança de 8 ou 9 anos. E o que isso tem a ver com a Igreja Católica? Eu já fiz uma série de vídeos sobre dioceses vacantes sem bispo. E a história deste vídeo é para falar um pouco da situação envolvendo a diocese de Rubiataba-Morzalândia, no estado de Goiás, a campeã de vacância no Brasil hoje. Diocese que está sem bispo desde maio de 2025. E vou trazer aqui algumas perguntas para tentar entender o porquê do fato de parecer que a Anunciatura Apostólica se esqueceu desta parte do povo lá do estado de Goiás. Pois a diocese está sem bispo desde o ano passado, com a transferência do então bispo para outra diocese no interior do estado de Goiás, maio do ano passado, deixando então a diocese de Rubiataba vacante. E a primeira pergunta que eu faço aqui no vídeo é a seguinte: esta não é a primeira vez que a diocese passa por isso. No ano de 2019, ali no final do primeiro semestre de 2019, o então bispo Dom Adair Guimarães, muito conhecido dos católicos, que tem um canal enorme no YouTube com mais de 400 mil inscritos, foi transferido de Rubiataba para Formosa, também no estado de Goiás. E a diocese então ficou vacante. É claro que há uma circunstância muito peculiar nesta vacância, pois ela ocorreu no final, a partir do segundo semestre do ano de 2019. E a gente sabe o que ocorreu no início do ano de 2020 e nos anos seguintes. Pois foi só no mês de dezembro de 2020 que a diocese teve então a posse de seu novo bispo. Passados então quase 1 ano e meio de vacância. Agora nós temos 1 ano e 1 mês de vacância. Será que está tão difícil assim encontrar um bispo para Rubiataba? Vamos ver. A diocese é uma diocese relativamente pequena. É uma diocese pequena, não há nenhum crime falar isso. É uma diocese onde as duas cidades que dão nome a ela, elas não têm nem 30 mil habitantes. Se eu não estiver enganado, peço perdão, mas a pesquisa que eu fiz, as duas cidades não têm nem 30 mil habitantes. Conforme os dados da diocese, o total de padres é de 22, um número pequeno, sendo que 3 deles não atingiram a idade de 35 anos. E por que isso é importante? Porque é um dos critérios para a nomeação de um bispo. O bispo deve ter no mínimo 35 anos de idade e deve ter doutorado. Bom, aí você pode pensar que há uma restrição bastante pesada, pois não é grande o número de padres com doutorado. Mas calma, se ele tiver mestrado, também pode ser ordenado bispo. O número de padres com mestrado pode ser um pouco maior, mas ainda assim não é a totalidade, a gente sabe. Conhecimento em teologia, direito canônico, um conhecimento forte nestas áreas, já é suficiente para que o padre possa então ser nomeado bispo. Então nós temos aí estes 2 requisitos básicos: a idade e o notório saber em escrituras, em teologia e no magistério da igreja. Se a diocese é pequena, tem um número restrito de padres, nós podemos olhar para o estado de Goiás e temos a Arquidiocese de Goiânia, uma arquidiocese grande. Segundo o site da Arquidiocese de Goiânia, nós temos mais de 200 padres. A contabilidade não está precisa, é um número até um pouco maior, mas eu vou fazer um cálculo conservador entre padres diocesanos e padres religiosos.
não cheguei a fazer um filtro de idade, mas entre 200 padres, certamente há bons candidatos ao episcopado. E a Arquidiocese de Goiânia tem 3 bispos auxiliares trabalhando junto com o seu arcebispo Dom João Justino. Uma ótima oportunidade para que um deles se torne então bispo diocesano. 3 bispos auxiliares e mais de 200 padres na Arquidiocese de Goiânia, pertinho ali de Rubiataba. Será que nem ali encontramos um bom candidato para bispo desta diocese para acabar com sua vacância aí de mais de 12 meses? Podemos pensar também que é raro que um bispo seja nomeado na própria diocese, mas no estado de Goiás, na diocese de Anápolis, por exemplo, seu atual bispo diocesano nasceu na cidade de Anápolis. Então aí nós temos um caso de um bispo da própria terra. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, aqui, por exemplo, o Dom Jaime Spengler é catarinense. No Rio Grande do Sul há poucos bispos, se não nenhum bispo de origem da própria diocese. Nós temos mais conhecido o Dom Antônio Carlos de Frederico, ele é paulista. Temos o bispo de Novo Hamburgo, aqui na região metropolitana do Rio Grande do Sul, Dom João, que também é catarinense. Temos o caso também de Montenegro, o bispo é da Arquidiocese de Pelotas, enfim. Não é tão comum, mas no estado de Goiás isso acontece. Temos o caso de Anápolis e tem também outra diocese que agora me fugiu o nome, mas que também o bispo é filho da terra. E no estado de Goiás há o exemplo de bispos que foram trazidos do Nordeste, ou seja, a fronteira geográfica não é um limite para encontrar um bispo. E a pergunta final que fica, já é a segunda vez que o povo desta diocese passa por isso. Será que não deveria haver um olhar mais carinhoso para a diocese de Rubiataba para evitar uma vacância tão longa? Ficam aí algumas perguntas e quem sabe depois, logo depois da publicação deste vídeo, já está lá no site da CNBB o anúncio do nome do bispo diocesano da diocese de Rubiataba, no estado de Goiás. Agora eu quero ouvir de você nos comentários. Deixe aí o seu palpite de um nome possível para a diocese de Rubiataba. Quem você acha que deve ser o escolhido pela Nunciatura Apostólica do Brasil? Se você é da diocese de Rubiataba ou se você é de outra diocese brasileira e acha que no clero aí da sua diocese tem bons nomes que poderiam assumir esta importante missão na Igreja Católica. Eu sou o jornalista Marcos Cobalt e aqui neste canal eu trago notícias sobre a Igreja Católica do Brasil e do mundo. Quero fazer um convite a você para que se torne um membro aqui do canal. Clique no botão Seja Membro, você vai ajudar que este projeto siga adiante. Muito obrigado por acompanhar este conteúdo. Considere a possibilidade de se inscrever se você ainda não é inscrito aqui no canal. Curta o vídeo, ative as notificações, compartilhe com seus contatos, amigos, familiares, pessoas próximas a você. Estamos combinados? Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima!